Olá, queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. Queridos amados irmãos, espero que esteja tudo bem com você, com sua família, com seus filhos. E eu quero falar nessa noite com você sobre um tema muito importante para as nossas vidas, o que aprendemos em meio à tribulação. Todos nós estamos passando por um período de luta, de tribulação, de provação, um período de guerra mesmo, mas o Senhor tem um propósito em cada uma das nossas batalhas, tem um propósito em cada uma das nossas lutas, e nessa noite, nesse dia, nós vamos aprender um pouquinho mais o que nós tiramos de bom do meio da luta, no meio da tribulação, no meio da provação. Você que está com sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 12. Diz a palavra do Senhor no livro de Tiago: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações. Versículo 12. Feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Queridos, Deus tem para nós uma bênção, algo especial, algo sobrenatural, algo incorruptível para a vida daqueles que não desistem no meio da tribulação, para aqueles que não abandonam a fé, que é o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu para você, que ama Ele, que busca o seu reino, que faz a sua vontade, que mesmo com lágrimas, mesmo com choro, muito choro, não desiste de servir ao seu Deus, não se afasta da presença do Senhor, porque a presença dele é o que nos mantém de pé, é o que lança os nossos inimigos por terra. No Velho Testamento nós vemos várias histórias do povo de Deus que, enquanto eles guerreavam, a presença de Deus era o que trazia vitória para a vida deles. E quando eles perdiam, porque havia ausência da presença do Senhor. Então, para as nossas vidas, o que nos dá vitória é a presença de Deus, é nós retermos ela, é não abandonarmos os propósitos de Deus para as nossas vidas, de nós mantermos firmes nas promessas do Senhor. E muitas das vezes, quando nós afastamos a vontade do Senhor para as nossas vidas, nos afastamos da presença de Deus, a derrota vem. Então, o que traz a vitória é a presença de Deus. O que faz o inimigo fugir de você é a presença do Senhor. Sem a presença de Deus nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, seremos facilmente derrotados. Mas quando Deus está presente, nós já somos vencedores. Em nome de Jesus. A palavra vai dizer que em Cristo somos mais do que vencedores. Disse Jesus: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 14:33. Alguns chamam de lutas, outras de provações, de tribulações, adversidades e ainda de aflições. Seja qual for o nome que você escolha, o fato é que Deus nunca nos prometeu imunidade contra as dificuldades dessa vida. No entanto, Ele prometeu estar conosco em cada momento difícil que enfrentarmos. No texto lido, Tiago afirma que é possível sentir alegria e mesmo em meio às provações. Além disso, podemos extrair grandes aprendizados dos momentos difíceis que vivenciamos nessa noite. Vamos aprender junto 4 lições valiosas que as tribulações nos ensinam. Amém, querido? Em meio a tribulações somos moldados por Deus. Amém?
Em meio às provações, nós somos moldados por Deus. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 vai dizer: mas não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz confiança. Amém? Olha que forte, querido. A tribulação molda o nosso caráter cristão, os momentos em que enfrentamos as maiores dificuldades da vida que Deus trabalha em nosso caráter. Essa foi a conclusão do salmista, que declarou no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, por que aprendesse os teus estatutos. Sabe que lutas, dificuldades não é para nos matar, mas é para nos levarmos para mais perto do Senhor, para nós estarmos em intimidade, nós buscarmos Ele mais. Se você está passando alguma luta, se você está passando alguma dificuldade, veja, analise a sua situação, analise sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Todas as coisas, até a luta, até a tribulação é para o teu bem, é para te moldar, é para te levar, você ter um caráter aprovado e se aproximar a cada dia mais da presença de Deus. Porque muitas das vezes, quando nós estamos vivendo a abundância do Senhor, estamos vivendo em um tempo de bênção, muitas das vezes nos esfriamos. Paramos de ler Bíblia, paramos de orar, paramos de buscar a presença de Deus. E quando acordamos no dia seguinte, começa a vir a luta, começa a vir a provação, para nós nos lembrarmos do nosso lugar, da onde é que nós temos que estar, que é aos pés do Senhor Jesus. Lá é o nosso lugar. Não podemos jamais esquecer disso, seja na alegria, seja na dor. O nosso lugar é aos pés do Senhor, não é fora desse lugar. Porque enquanto nós estamos aos pés do Senhor, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando do seu trabalho, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está no comando de todas as coisas da sua vida. Então, se a tribulação veio, ela tem um propósito. E é de te levar de volta dos caminhos que você parou. Aonde você parou. Aonde você deixou de orar. Onde você deixou de buscar a presença de Deus. É só para te lembrar. É Deus te chamando de volta para aquele local de intimidade. Segundo, a tribulação desenvolve o nosso crescimento espiritual. Vou repetir. A tribulação desenvolve o nosso crescimento espiritual. O texto afirma que quando nossa fé é provada, desenvolvemos a perseverança, tornando-nos moldados e completos. Esse processo quase sempre ocorre em meio às lutas da vida, pois cada tribulação superada representa um degrau que subimos na caminhada espiritual. A vontade de Deus é que alcancemos a estrutura de Cristo. Amém, queridos? Olha que forte. Então, a tribulação desenvolve o nosso crescimento espiritual. Amém? E é tudo da parte do que eu já falei no primeiro tópico. Então, não se esqueça do seu lugar. Vai para lá. Quer ser usado por Deus? Tribulação vai fazer você ser usado por Deus, porque você vai pagar um preço em oração, porque você vai levantar na madrugada, você vai jejuar mais, você vai orar mais, você vai ler mais Bíblia, você vai falar mais da experiência que você está tendo com Cristo, você vai desfrutar de algo sobrenatural de Deus para as suas vidas, você vai experimentar a glória do Senhor de uma maneira única e maravilhosa na sua vida. Então a tribulação te leva para locais que nenhum outro lugar jamais te levaria. A tribulação desenvolve o nosso crescimento espiritual. Falando ainda sobre esse tema de
desenvolvimento espiritual, nós vivemos na dependência de Deus. Há alguns anos eu tive uma experiência maravilhosa quanto a isso. Que um irmão chegou e que não tinha nada. E nós falamos só para ele assim, olha, você vai estabelecer meia hora de oração todos os dias e você vai ler o Salmo 23. No primeiro e no segundo dia ele orava e lia o Salmo 23. E foi assim, foi lendo, e Deus abriu a porta, irmão. Deus abriu a porta para ele assim de uma maneira surpreendente. Um cara que estava desempregado, que não tinha nada. Do nada, Deus vem e faz um milagre na vida dele. Só por ele se voltar para os caminhos do Senhor, para aquele local que Deus preparou para ele. Hoje ele é empresário. Tem seu carro, sua moto, sua van. Tem várias coisas. Antes não tinha uma casinha simples, hoje ele tem uma casa, uma mansão com piscina, com tudo de melhor que Deus poderia dar. Então, não se esqueça, a tribulação desenvolve o nosso crescimento espiritual e o nosso crescimento espiritual reflete na nossa vida familiar, reflete na nossa vida profissional, reflete na nossa família, reflete nos nossos negócios. Se eu desenvolvo crescimento espiritual, esse crescimento espiritual vem sobre todas as áreas da minha vida, vem sobre todas as áreas da sua vida. Recebe isso aí em nome de Jesus, amém? A tribulação nos leva a depender de Deus. Olha só, Salmo 42, versículo 10 e 11, como uma espada que perfura meu corpo, atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários. Questionando-me sem parar, onde está o teu Deus? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, quanto ainda o louvarei por toda a presença salvadora, ó meu Deus. O rei Davi lembra por todos nós como um homem segundo o coração de Deus. Eu testemunho que a própria Bíblia diz sobre ele. No entanto, foi em meio às dificuldades que Davi aprendeu a depender de Deus. De fato, a tribulação nos torna mais quebrantados diante dele. Para finalizar, querido, livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. A tribulação nos leva mais perto de Deus. Hein? A tribulação nos leva para mais perto de Deus. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam, ou te veem, depende da linguagem da Bíblia que você estiver usando. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Muitas das vezes nós estamos igual Jó. Ouvimos a Deus, conhecemos o Deus do que é falado, que é pregado, mas ainda não temos uma experiência profunda e maravilhosa com Deus. Mas no versículo 42 de Jó, capítulo 42, versículo 5, ele diz: mas agora os meus olhos te contemplam. Então olha que forte. Antes ele conhecia a Deus de ouvir, agora ele tem uma experiência com Deus. Isso é maravilhoso, que você também venha viver isso, venha viver uma experiência com Deus sobrenatural na tribulação. Que o Deus que você ouviu, que tira a pessoa da prova, tira a pessoa da cova dos leões, que acalma a tempestade, o Deus que ressuscita os mortos, ele vai te dar uma experiência maravilhosa nessa tribulação que você está enfrentando. E você vai falar assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A história de Jó é ao mesmo tempo desafiadora e inspiradora. Antes de ser afligido pela tribulação, Jó apenas ouvia falar de Deus, mas depois pôde contemplá-lo em meio à tribulação. Que nos aproximemos de Deus, contemplamos a sua glória e vemos a seu agir em nossas vidas. Para concluir, meus queridos, seja paciente na tribulação. Deus não permite aprovações em nossas vidas que não possamos suportá-la. Se você está passando por um tempo de luta, permaneça firme. Aproveite os aprendizados que os momentos difíceis podem trazer. E não se esqueça, se Deus tem permitido tribulações em nossas vidas, é porque Ele acredita na sua capacidade de vencê-las. Lembre-se, Jesus te ama e sempre te sustentará nos momentos difíceis. Amém, queridos? Que Deus te abençoe.
Que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus, que você viva a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Graça e paz